Para voltar no tempo, vou te pedir um segundo para falar de um lugar, prometo ser profundo, e você vai conhecer o melhor lugar do mundo. O lugar onde nasci me sentia bem seguro, numa casa de tijolo que nem tinha monturo. Cinta Branca é o lugar passado, presente e futuro. Seja muito bem-vindo a uma viagem ao passado, ao lugar chamado Cinta Branca, a fonte que eu tenho preciosa do seu Joaquim Torquato, o meu avô, que chega no Cocá no ano de 1958 e me ajudou a contar essa história, assim como Lisboa Torquato, que me acompanhou aos lugares da filmagem. Vamos falar sobre Cinta Branca, venha comigo. Iniciando a nossa história com a entrada do Caminho de Baixo, ou Caminho da Baixa da Égua. Era o caminho que levava para o Cocá. Não existia a estrada que tem passando na Cinta Branca, que delimita as propriedades. Esse era o caminho que saía lá no Cocá, ao lado da casa que o meu avô Chico Caboclo morava. Passava ao lado da casa e era o caminho usado pelas pessoas para vir do Cocá para Cinta Branca ou vice-versa. Esse caminho fica próximo aqui à estrada da Cinta Branca, próximo do caldeirão da Cinta Branca. O caldeirão da Cinta Branca é um buraco feito em pedra que acumula água no formato de uma piscina. O caldeirão acumula bastante água porque ele é bem profundo e conta com exatamente um sangradouro, que é o que você está vendo aí. Eu vou mostrar para você, bem mais de perto, o local onde é esse sangradouro. É uma obra de arte em pedra. O caldeirão da Cinta Branca transborda por esse sangradouro e no momento da filmagem contava com bastante água. Uma obra de arte em pedra. Bem próximo ao caldeirão da Cinta Branca e ao Caminho de Baixo ou Caminho da Baixa da Égua, exatamente nesse local que você está vendo, também existia uma casa. Nesse local morou Antônio Joana, Vicente Joana, Antônio Torquato, Joaquim Torquato, Oliveira Torquato e Expedito Basílio. Fica bem próximo ao caldeirão, próximo à estrada da Cinta Branca. Apenas esses pedaços de estacas sobreviveram ao tempo nesse local. É a segunda casa que estamos andando aqui, a casa onde a minha avó faleceu. Muitas pessoas moraram nessa casa, hoje só resta estacas. Meu avô, quando morou aqui, tinha o curral exatamente nesse local aqui, curral do gado. E o chiqueiro dos bodes, que eu vou mostrar para vocês, aqui numa região que tem muitas pedras, que as criações podem ficar, né? Podiam ficar sobre as pedras. Era aqui. Ali você já vê que tem a água do açude da Cinta Branca. Era esse o local aqui do chiqueiro dos bodes. E o gado era aqui, nesse local aqui. Bem próximo aqui a casa que a gente vai registrar em seguida. Essa é a casa onde a minha avó faleceu. Aqui na Cinta Branca, bem pertinho da casa onde eu nasci, a casa de tijolo. Hoje só restam estacas. Essa casa, muita gente morou aqui. Casa de taipa. Casa onde o meu avô morou com seus filhos, minha avó. Né? Aparentemente uma família grande. Era um local onde no tempo não tinha cama. Era muita rede à noite, certeza, para essa turma dormir. Hoje só resta lembrança do local. Aqui moraram as seguintes famílias: Joaquim Torquato, Antônio Guedes, Expedito Basílio,
de Diza e seus filhos, Assis e Zefinha, e Del e Chicotinha. E principalmente para quem tem lembrança, exatamente, né? De quem morou e quem tem lembrança desse local. E pode dizer como era repartida, como lembra essa casa. Hoje só tem estacas, mas aqui teve muita história. Olhando para o serrote da Cinta Branca e bem próximo à casa de tijolo. E esta é exatamente a casa onde eu nasci, onde dei meus primeiros passos, onde aprendi a andar de bicicleta, aqui onde fiz aventuras, aqui onde brinquei bastante com a minha irmã, a Rainha. Essa casa traz muitas lembranças. É o local onde meu pai também fazia tertúlia, nessa sala tão pequena, né? A gente hoje não entende como dava certo, mas dava. Fazia festinhas aqui e era aqui exatamente nessa sala que as pessoas dançavam. Nessa casa moraram as famílias de Vicente e Joana, Zé Martins, Finado Santo, Zé Caboclo, meu pai, Antônio da Damiana de seu Antônio Torquato, meu bisavô. Então, e depois, alguns moradores de Tio Geraldo também moraram nessa casa. Esse é o local onde foi a casa do meu avô, que ele construiu depois que ele saiu da casa ali da beira da estrada de Taipa. E aqui nós estamos exatamente no local onde era essa casa. E foi o local também que ele passou a lua de mel, quando ele casou segunda vez. Aí hoje só restam mesmo alguns tijolos e esse montão de terra mostrando aqui que realmente foi uma casa. Não tem, só o local mesmo. Aqui de frente para o serrote da Cinta Branca. Essa casa aqui, daqui você vê a parede do açude que está bem ali, do açude da Cinta Branca. Nesse caminho aqui à frente tinha a casa que o meu avô Joaquim Torquato construiu para o pai dele, Antônio Torquato, morar. Só tem uma estaca no local, não tem mais. E aqui só resta a história. Essa casa aqui, meus tios moraram. Daqui o meu avô Joaquim Torquato construiu a casa que ele mora hoje. Daqui ele foi embora para lá e essa casa foi demolida. Essa casa, esse local aqui foi a casa onde morou o pai Joaquim, avô da minha mãe, bisavô meu. E depois o Pedro Caboclo morou aqui, meu tio Pedro Caboclo também morou aqui. Nessa casa aqui, inclusive, ele fazia festa, chegou a fazer várias festas aqui nessa casa. Ela fica bem aqui também, olhando para o serrote da Cinta Branca. Fica mais ao fundo, para dentro da casa que o meu avô Joaquim Torquato morou. E aqui a gente está registrando, mostrando aqui um montão de terra que ficou. Isso aqui nasceu depois, mas era como se fosse dentro da casa, no centro da casa. Era uma casa de taipa. Aqui nós temos as marcas das forquilhas. Tem ainda. Registrando aqui. E aqui onde eu estou chegando é no canto da casa, no fundo da casa, o fundo, onde a gente leva a crer que fosse o fogão. Aqui é mais uma estaca que fazia parte do limite da casa. Aqui seguindo aqui mais uma estaca e alguns tijolos. Foi o que restou. Até onde eu sei aqui, quando eu cheguei a conhecer aqui, morava aqui o meu avô, do Torquato, né? Quando eu cheguei, ele morava aqui. E se teve outros moradores antes dele, eu não sei. Eu só sei que morou aqui bem ele, né? E aqui foi onde teve a morte de quem, Lisboa? Não, na verdade, no dia do casamento do meu pai, em 1965,
festa foi aqui, foi nesse local aqui a festa. E daqui a alguns 20 metros foi aonde teve abrigo, onde morreu o finado Bernardo e o finado Joaquim Basílio, né? E nessa festa aqui é casamento do padre. Certo. Aqui foi a casa onde vovô morou, Antônio Torquato. Isso, aqui foi a casa onde o vovô Antônio Torquato morou, mas a família dele na época, que era a tia Damiana, né? Certo. E aqui a gente pode ver que a casa, daqui a gente vê a água do açude e a parede aqui ela foi aumentada, mas lá na base daquele mandacaruzinho. O caminho saía pertinho dele. Essa casa ficava ao lado do açude. Hoje ela só tem um monte de terra, alguma coisinha de tijolo, uma banda de tijolo, um monte mais alto de terra. Também, além de estar bem pertinho do açude, também tem a referência aqui do serrote da Cinta Branca, que não podia faltar. Esse local aqui foi feita essa cruz, no local onde morreu o seu Bernardo e o outro Bernardo Feitosa e Joaquim Basílio morreram aqui nesse lugar. Tem umas estacas ainda fazendo limite aqui no local. Um cemitériozinho que existia do outro lado do açude da Cinta Branca. Ainda resta a cruzinha aqui. Isso aqui é bastante antigo. Resta só essa cruz e esses tijolos aqui, indicando que aqui era o local. Estamos aqui no local onde era aproximadamente o local da casa onde o pai Joaquim, avô da minha mãe, que criou a minha mãe, morou na beira da estrada da Cinta Branca, próximo às areias. Aqui nós não encontramos estacas, mas eu encontrei o solado de uma chinela de pneu, chinela de pneu, e uma banda de tijolo aqui e outra bandinha de tijolo bem ali. Esse era o local aproximado da casa onde o pai Joaquim morou com a segunda mulher. Depois que a mulher dele morreu, ele veio para cá, bem próximo à estrada da Cinta Branca. Mas não tem estacas, não tem mais resquícios dessa casa. Esse local aqui era da casa onde morou a tia Rosa e o Chaga. E depois o meu bisavô, Antônio Torquato, com a Damiana, moraram aqui. Essa casa foi feita pelo meu avô Joaquim Torquato para que ele viesse morar aqui. Hoje só resta essa estaca nesse local. Essa casa ela era bem próxima da estrada, tá ali a estrada da Cinta Branca. Onde era o sangrador, onde é o sangrador do açude da Cinta Branca. Hoje ela só resta, nesse local, só essa estaca. Tinha uma estradinha aqui que passava em frente à casa do meu bisavô, que eu usava, todo mundo usava, né? Para ir lá para a casa do meu avô Joaquim Torquato. E ali no meio tinha umas areias que eu gostava de vir rápido na minha bicicleta e cair nessas areias. Hoje só tem essa estaca. Nós estamos aqui no local de uma casa que foi feita pelo meu pai, seu Zé Caboclo, para nós morarmos aqui depois que o Fabinho morreu, que a minha mãe teve... A minha mãe não queria mais ficar na casa onde ele morreu, a casa de tijolo. Ela desgostou da casa. Aí o pai fez essa casa aqui e a gente se mudou para morar aqui. Na beira da estrada também, bem próximo à casa de tijolo. E aqui o meu pai colocou uma venda, vendia bebida, vendia cereais, miudeza. Era exatamente aqui nesse local, bem próximo à estrada. O nome Cinta Branca foi dado devido a uma pedra que existe no serrote, que é marcada por uma cinta branca. O caminho de baixo também é conhecido como caminho da Baixa da Égua, devido à morte de uma égua na baixa por onde o caminho passa.